Não importam as palavras, não importa a rejeição, não importam as barreiras, não importa a perseguição, não importam as dores, não importam as situações. Pela fé eu vou prosseguir, não vou cair. Mesmo que tudo pareça querer me derrubar, ou que meus sonhos não possam se realizar. Posso até não querer sorrir, mas firme eu vou ficar, porque existe um Deus, não há amor maior. Porque existe um Deus que não me deixa só. Porque existe um Deus, nada pode o impedir. Porque existe um Deus que, mesmo sendo Deus, não desistiu de mim. Mesmo que tudo pareça querer me derrubar, ou que meus sonhos não possam se realizar. Posso até não querer sorrir, mas firme eu vou ficar, porque existe um Deus, não há amor maior. Porque existe um Deus que não me deixa só. Porque existe um Deus, nada pode o impedir. Porque existe um Deus que, mesmo sendo Deus, não desistiu de mim. Que insiste em me amar, está disposto a me perdoar e não quer me ver chorar. Seu nome é Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz está aqui na presença do Senhor, diga amém. Todo domingo eu falo isso, mas é porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. Irmãos, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Sabe, irmãos, a oportunidade da gente estar na presença de Deus é única. Eu tenho 25 anos de convertido. Tem pessoas aqui neste lugar que tem mais tempo que eu. Mas eu tenho 25 anos de convertido. E eu nunca... Assim, para mim Deus é prioridade. E eu glorifico ao Senhor porque... Como não começar o dia renovado? Não é verdade, irmãos? Quando a gente sai daqui da presença... A gente sai não, porque a presença continua conosco. Amém? Mas quando a gente sai aqui da congregação, que a gente encontrou os irmãos, que a gente está nesse ambiente de glória. Irmãos, eu confesso para vocês que quando a gente cultua à noite, às vezes a gente passava tanta tribulação no dia, chegava no culto já às vezes, né, meio cansado de batalhas, mas quando a gente passou para de manhã um culto, e olha que é de manhã, o pessoal já disse, pô pastor, é 8h20, eu disse, meu irmão, tem missa que começa às 6 horas. Não é verdade, não tem? E o pessoal tá lá. Mas assim, depois que a gente colocou o culto no domingo, eu confesso para você, o resto do meu dia é tão abençoado, irmãos. Confesso para você que começar o dia na presença de Deus é a melhor coisa que tem. Só entende isso quem experimenta. Eu gostei mesmo. Porque às vezes a gente explica algumas coisas, a gente fala algumas coisas às pessoas e não tem como. Só quando as pessoas experimentarem, não é verdade? Não é assim? Às vezes a gente tenta dimensionar a dor do outro, né? Ou a limitação do outro, mas às vezes só experimentando algumas coisas para a gente compreender. Então, eu creio que Deus tem uma palavra que vai te avivar nesta manhã. Diga amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, verso 46, 52. É uma passagem muito conhecida. A gente promete ser objetivo. Marcos capítulo 10, verso 46 ao 52. Glória a Deus. Deus abençoe você que está aqui na internet. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Deixa eu ver se está tudo ok. O pessoal está falando ali porque está ok. Deixa eu ver se o som está ok, está tudo direitinho. A paz do Senhor Jesus, todo mundo que está aí na internet, dá um ok, tá tudo certinho, o som, tá tudo certinho. Depois a pastora vê aqui para mim. Marcos capítulo 10, verso 4, 6 ao 52. Eita glória, essa palavra é forte. Quantos acharam? Diz amém. E diz assim a palavra: e depois foram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, fazendo o quê? Mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Olha, isso é forte. Essa pergunta é para mim e para você nesta manhã.
Amém ou não amém? O que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo... Amém. Até aí. Eterno Deus, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Essa é a tua hora, Espírito Santo. Manifeste o teu poder e a tua glória. Que possamos ser impactados por esta palavra, Senhor. Fala aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que por muitas vezes queremos ouvir. Porque o nosso coração, ele é falho. Mas a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável sempre, Senhor. Que todo meu eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar, para o louvor da tua glória. Amém? Queridos, nós vamos aprender nesta manhã algumas verdades encontradas aqui nesse texto. Na verdade, isso aqui dá uma série de ministrações, só esse texto aqui. Mas eu prometo que serei breve, porque nós veremos o quanto de atitude espiritual e a resposta espiritual existe aqui nesse texto. Sabe, a palavra de Deus vai falar que em Jericó existia um cego. Mas, pastor, eu li ali em Mateus e Lucas também, porque nós lemos Marcos. Mateus e Lucas também narram esse episódio. Vamos falar de dois, né? Às vezes de um. Porque isso é fácil a gente entender. Uma certa... E aqui, quando a gente está estudando a palavra, a gente tem que explicar direitinho. Porque às vezes você pode ser indagado isso na rua. É porque na época de Jesus existiam duas Jericóis. A antiga, quando a gente vê Josué, né, dando as voltas e derrubou os muros. Sim ou não? Quem lembra? Amém? Então essa Jericó ainda existia nos tempos de Jesus, mas era uma Jericó antiga, mais antiga. E tinha uma nova, entre aspas, era uma extensão da antiga, mas que o pessoal chamava de Nova Jericó. E muitas vezes os romanos tinham casas, né, como a gente chama assim, de passagem de férias, de veraneio. Não é veraneio que não é próximo ao mar, mas assim, que passava as férias lá. Então essa Nova Jericó, né, a gente vai encontrar, por isso que você vai ver o evangelista Marcos dizendo saindo de Jericó, né, e os outros dizendo entrando em Jericó. Porque Jesus estava saindo da antiga e entrando na nova, e entre eles tinha um interposto de cobrança de imposto. Foi ali que Zaqueu foi achado, né? Zaqueu não, meu pai. Mateus foi achado. Então por quê? Porque ele era cobrador de impostos. O outro cobrador de impostos é Zaqueu. Então veja só, por isso que há essa referência. E a palavra nos conta que em Jericó, na Nova, existia um cego. Vocês sabem como é que vivia um cego naquela época? O cego, para representar que ele era cego, ele usava uma capa. Assim como o leproso, para representar que era leproso, ele usava uma placa mesmo, de madeira escrito leproso. E quando ele entrava à beira da cidade, ele não conseguia entrar na cidade, mas quando ele entrava na beira da cidade, ele tinha que gritar, leproso, leproso, para poder pedir algo. Então, o cego naquela época também era uma pessoa muito excluída. E existia essa capa para representar que ele era cego. Uma pessoa limitada, uma pessoa cega, uma pessoa que tem as suas funções reduzidas. É uma pessoa que é dependente de outras. Depende de outras para poder comer, por muitas vezes. Para poder ter um auxílio financeiro. Naquela época. Então veja só, irmãos. Bartimeu não era nem o nome dele. Bar é o prefixo de filho. E Timeu era o nome do pai dele. Não é isso que o texto diz? Filho de Timeu. Mas nós vamos aprender hoje, nesta manhã, com este cego, esta pessoa limitante, essa pessoa que está limitada às circunstâncias, né, da sua cegueira, dependente de outras pessoas. Bartimeu era limitado em tudo, menos espiritualmente. E nós vamos aprender profundamente
algumas promessas, na verdade algumas posições de Bartimeu nesta manhã. A primeira posição que nós vamos aprender que Bartimeu teve para mover o sobrenatural de Deus na vida dele foi a atitude. Segundo Aurélio, a palavra atitude significa decisão de agir, ou tomar uma decisão, ou se mover em algo. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta manhã. As suas atitudes vão revelar mais de você do que suas próprias palavras. Atitudes são o que nos fazem mudar de lugar. Escute, existem pessoas que sabem que as coisas acontecem. Existem pessoas que divulgam as coisas que acontecem. Mas existem pessoas que assistem, as coisas acontecerem. Porém, existem pessoas que fazem acontecer. Toda resposta de Deus precisa de uma atitude nossa. Nós precisamos nos mover com os olhos da nossa fé. Nós precisamos mover o sobrenatural de Deus com as nossas atitudes. Já existia um ditado aí no mundo que nada cai do céu de graça. É verdade ou não é? Não é assim que tem um ditado no mundo? A mesma coisa. John Wesley dizia em uma das suas cartas, dizia assim: parece que apesar de Deus ser onipotente, ou seja, de todo poder, mas parece que Deus reage às nossas orações. O que ele estava dizendo? Que Deus quer fazer, que Deus tem o poder de fazer, mas Deus vai fazer quando nós oramos, quando nós tomamos uma atitude no sobrenatural. Por quê, pastor? Porque Deus não invade a porta de ninguém, nem pula a janela. O único que invade e pula a janela é Satanás. Deus vai agir na medida que você mergulhar na presença dele, na medida que você se colocar na posição dele. Escute uma coisa. A palavra de Deus vai nos contar inúmeras histórias de homens e mulheres de Deus que tomaram atitudes para que o sobrenatural de Deus vinha sobre a vida deles. Engraçado que tem pessoas que dizem assim: não muda nada na minha vida, a minha vida é a mesma coisa, é acordar de manhã, almoçar, comer à noite, dormir, e não muda nada, pastor. Pastor ora por mim, fulano, Zezinho ora por mim, Luizinho ora por mim, Mariazinha ora por mim, mas não toma atitude no sobrenatural para que a sua vida mude. Nós precisamos, se você quer uma vida diferente, você precisa se mover de forma diferente. Escute uma coisa. Quando o rei Assuero, o maior rei do Império Médio Persa, mais de 180 países conquistados, nações, eu estou dizendo nações, 180 nações conquistadas, baixou um decreto e disse: eu vou casar. Apareceu as princesas de todos os reinos. Dos 180 nações, eram filhas dos governadores, dos prefeitos, pessoas que, vamos dizer assim, da alta elite, lá da época. Porém, na palavra de Deus diz que na porta tinham um refugiado de guerra pobre que trabalhava no palácio, chamado Mardoqueu. Ouviu a conversa do rei e disse: ah, meu senhor, se a minha sobrinha Esther tivesse uma oportunidade dessa, órfã de pai e de mãe, escute o que eu estou dizendo, uma atitude no sobrenatural pode mudar a sua história. Ele diz: ai meu Deus, Esther, diga tio, se arruma. Como assim? Se arruma, Esther, porque você vai conhecer o rei. Eu? Mas só tem as princesas dos reinos.
as filhas dos governadores, as filhas dos prefeitos. Esther se arruma, Esther. A Bíblia diz que o rei estava sentado, que foi quase o dia todo, Will, passando esqueci o nome. As carruagens, lembrei, as carruagens. E soltava aquelas princesas bonitas com aqueles vestidos lindos. E a palavra de Deus diz que o rei dizia assim: manda para casa das concubinas. Por que ele estava falando isso? Porque ele ia depois passar um tempo com cada uma para ver se esse seria rainha ou não. Mas a palavra de Deus diz que quando Esther salta, a Bíblia diz que o rei pega o cetro, estende e diz: aí está a minha rainha. E o resto todo mundo conhece. Foi usada por Deus para salvar a nação de Israel. Entenda, uma atitude no espiritual pode mudar a sua vida. Se você quer uma vida diferente, você tem que começar a ter atitudes espirituais diferentes. Todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus se posicionou espiritualmente, Deus foi com eles. Moisés, tira a sandália. Moisés tirou a sandália. Porque o lugar que você está pisando é santo. Você já parou para ler a vida? Aleluia, glória a Deus. Só tirar só esse aqui. Vocês já pararam para ver a vida e a intimidade que Moisés tinha com Deus? Moisés vira e tem uma conversa com Deus. Deus vira e diz assim: Moisés, eu vou mandar um anjo aí com esse povo, porque esse povo é de dura servir. Eu não quero fulminar o povo. Eu sou santo, esse povo aí é duro de coração, Moisés. Moisés diz assim: se eu tenho achado graça em teus olhos, que o Senhor me chama de amigo. Lembra que ele veio Miriam e Arão e dizia assim: nós lideramos o povo também, porque somos mais velhos que Moisés. E Deus disse assim: ei, escute, vocês me conhecem de ouvir falar, mas esse meu amigo Moisés conhece de ver. Ai, irmão, isso é forte. Aí Moisés vira e diz assim: olha, se o Senhor gosta tanto de mim, eu vou dizer uma coisa: se não for o Senhor conosco, me mate, e aí você põe um anjo. Mas eu não vou andar com anjo, não. Eu vou andar com a sua presença. Ei, Moisés, o que você tem na sua mão? Um cajado, Senhor. Então, Moisés, te dê autoridade, estende a tua mão. Não foi o cajado, não. Foi a sua mão e fere o mar. Quem realizou o milagre? Quem realizou o milagre? Moisés, através da unção de Deus. Mas quem tomou a atitude? Davi, homem segundo o coração de Deus, molecote de 16 anos, chega para entregar uns queijinhos e uns pães para os irmãos. Quem é esse aí, incircunciso, que está afrontando o Deus de Israel? Mas Davi, ele tem 2,90 metros, maior do que esse pé direito aqui. Você está doido, Davi? Eu disse: espera aí, não. Você não sabe nem lutar com a espada. A armadura do rei não coube você. Tira. Vai no riacho, pega 5 pedrinhas. Não está na Bíblia isso não, mas eu gosto de acreditar. Maravilhoso conselheiro, princípio da paz, Deus forte, grande eu sou. Aquele jogasse ia derrubar o gigante. Pega a pedrinha, bota, vem correndo e diz: vou contra ti com a poderosa mão do Senhor. Gideão, irmãos,
Gideão, a Bíblia diz que ele perseguiu o exército de 40.000 midianitas com os 300. Não foi isso? Eles bateram panela, trombeta, e os midianitas começaram a fugir e dizer assim: vem Gideão com um grande exército, bora embora. Só que a palavra de Deus diz que ele perseguiu quem? Os midianitas. Ele correu por cidades, e quem foi com ele? Os 300. É a mesma coisa botar um pincher perseguindo um pitbull. Por quê? Porque as atitudes no sobrenatural que a gente toma não se baseiam em razão humana, é pela fé, irmãos. Bartimeu ouviu que era Jesus, levantou e começou a gritar. Ei, cego não sabe onde é que está Jesus. Ele gritava aqui: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! A direção que fosse, ele tomou atitude. Ele disse: é hoje. Jesus está aqui. É hoje que a minha história é mudada. Segunda coisa que a gente vai aprender com Bartimeu é perseverança. Tenha foco na promessa que Deus te prometeu. Tenha foco no seu propósito com Deus, amém? Não existe ninguém bem sucedido que não fosse perseverante. Ei, o bem sucedido, ele por muitas vezes perdeu algumas batalhas. Algumas vezes ele caiu. Mas o importante é não parar. Salmo de Isaías 1:19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer os meus mandamentos, comerão os melhores frutos dessa terra. Escute isso. A gente não pode desistir na primeira dificuldade. A Bíblia fala que a multidão tentou parar Bartimeu, mas a Bíblia diz que ele gritava mais alto. A mulher do fluxo de sangue, a multidão tentou, era uma barreira para ela. Marcos capítulo 5. Mas ela perseverou dizendo: se eu pelo menos tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Zaqueu, em Lucas capítulo 19, vai mostrar que a multidão era uma barreira para ele. Ele subiu numa árvore para ficar evidente, ver Jesus e ficar na evidência, ou seja, na vista de Jesus. Jesus olha e diz: pode descer, que hoje eu estarei contigo em sua casa. O paralítico de Cafarnaum, em Mateus capítulo 9, vai dizer que a casa estava lotada. Não tinha como aquele paralítico entrar. E agora, vamos desistir? Vamos esperar para amanhã? Não! Ele sobe num telhado aqui. Vamos tirar o telhado dessa casa e descer por cima. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus, na frente de todo mundo, diz: olha, é mais fácil dizer perdoados estão os seus pecados. O que ele quer dizer isso? Que muitos dos fariseus tinham aquela pompa, mas quando a pessoa ia lá e dizia assim: eu pequei sobre isso, não sei o quê. Vamos ver se Deus, porque Deus é o único que perdoa os seus pecados. E a Bíblia diz que Jesus dá 2 tacadas em uma só, diz assim: é mais fácil dizer perdoados estão os seus pecados, porque ele vira e diz: filho, perdoados estão os seus pecados, seja curado, a tua fé te salvou. Não é mais fácil dizer levanta e anda? Além de perdoar os pecados, Jesus curou o homem na frente de todo mundo. Porque aqueles 4 amigos perseveraram pelo 5º amigo. Tem pessoas que desistem na primeira luta, saem na primeira crise da igreja, desistem de um casamento na primeira briga. Irmãos, precisamos perseverar em Deus. Não é fácil ver as circunstâncias, não é fácil. Porém, Deus está trabalhando. Eu postei um vídeo ontem ou anteontem, não me lembro agora,
de um cientista no Instagram, e eu postei um negócio tão despretensioso, mas, irmãos, alcançou tanta gente, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo fiquei assim, e o povo entendeu? Porque eu botei um texto, ele bota uma areia numa placa de metal, e a gente está vendo isso aqui, os músicos sabem que existem ondas, né, que a música é um tipo de onda, mas as ondas têm forma. Aquilo ali, eu fiquei maravilhado. Ele passa uma vara de violino e ela se transforma na estrela. Depois ele pega um piano, bota a placa de metal em cima de uma caixa de som e ele vai apertando dó. E aí aquela areia se forma, faz uma forma de um círculo. Quando ele aperta ré, ela faz a forma de uma estrela. Padrão! Aí eu disse, meu Deus, vocês sabem o que é isso, irmãos? Isso aqui que a gente está escutando o Will tocar, além de ser invisível aos nossos olhos, ela tem formato, ela é real, ela está entrando no nosso coração. Aí eu lhe pergunto, se Deus que fez uma perfeição dessa, que é invisível aos nossos olhos, por que Ele não estaria trabalhando no sobrenatural por mim e por você? Foi isso que eu coloquei. Eu disse, às vezes os nossos olhos não conseguem ver, mas Deus já fez uma estrutura, já trabalhou em nossa volta. O agir de Deus é real, irmãos. Você consegue ver a onda sonora? Sim ou não? Não. A gente sente, mas não só apenas ela tem comprimento, como ela tem forma. Cada nota musical aí é um tipo de forma geométrica, irmão. Aquilo ali me deixou doido. Eu disse, meu Deus, não acredito. Eu sabia que tinha onda. Eu sabia. É a grave, aguda, isso são ondas. Mas forma geométrica. Vocês percebem como isso é lindo? Como Deus fez tanta estrutura, céus e terras. E a palavra de Deus diz que eu e você somos a coroa da criação disso tudo. Você acha que Deus ia ficar lá de cima, olhando o seu filho perecer? Não! Ele vira para Jesus e diz, Jesus, desce lá, porque eu vou salvar essa humanidade. Ei, a gente terminou Ezequiel agora, o tempo das profecias do cativeiro babilônico, foram 27 anos pregando para o povo, e o povo não se convertia. Os profetas pagaram um preço terrível. Mas quando Deus permitiu o cativeiro, as nações, eu falei isso domingo passado, eu acho, as nações que estavam em volta começaram a rir e dizer, o Deus abandonou, Israel que era bonita, que tinha seus campos maravilhosos, suas ovelhas, suas riquezas de Salomão, agora caíram por terra. Sabe o que é que Deus fez? Deus exterminou todas as nações ao redor. Aqueles povos que existiam naquela época não existem mais. Porque ele diz, ei, filho do homem, ele dizia para Ezequiel, levanta e profetiza contra aquela cidade, porque dos meus filhos cuido eu. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero lhe dizer nesta manhã, persevera. Os heróis da fé, irmãos, 1 Coríntios 2,9 diz, e a uns foram pelo Espírito, a outros pela fé, e outro pelo mesmo Espírito, e outros por dons de cura, por dons de profecias. Ei, existe o trabalhar de Deus, os heróis da fé, os homens e mulheres de Deus perseveraram pela fé, irmãos. Tá doendo, pastor? Tá difícil, pastor? Aguenta mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Não é fácil, irmãos. O tempo está difícil. Mas o Senhor é aquele que guarda a igreja. Amém ou não amém? Vocês creem nisso? Vocês creem que hoje é manhã de cura? Vocês creem que hoje é manhã de milagre? Você crê que hoje é manhã da provisão do Senhor? Da libertação, da restauração do Senhor? Você crê nisso? Então levante sua mão e glorifique o Senhor. Dê glória a Deus. Agarraram Bartimeu. Cala a boca, cego. Ei, cala a boca nada. Jesus está passando aqui. Você acha que eu vou deixar Jesus escapar? A mesma atitude que Jacó teve.
Chegou o anjo, desgarrou o anjo, e o anjo disse: solta, não solta, solta, não solta. Feriu a coxa de Jacó, a junta, e Jacó agarrou e disse assim: só solto quando você me abençoar. Ai, irmão, Bartimeu disse: é hoje que minha vida muda. Jesus, filho de Davi, começou a gritar mais alto. A Bíblia diz que Jesus parou. Ei, isso aqui é lindo. A Bíblia fala que Jesus destituiu de toda a sua glória por mim e por você. Jesus era servido pelos anjos. Jesus estava sentado no seu trono. Jesus tinha todas as galáxias, os céus, da terra, tudo ao seu favor. Ele para o que estava fazendo e vem por amor a mim e a você. Morre numa cruz para dizer assim: ei, agora você está livre. Nenhuma condenação há em você por causa do meu sangue. Isso aqui é profético, porque quando Bartimeu grita, sem direção, perdido, oprimido pela multidão, doente, com a enfermidade, e ele clama por Jesus, Jesus para. Não existe ninguém na Bíblia que chegou até a presença de Jesus aquebrantado que Jesus não tenha parado. A mulher do fluxo de sangue, o centurião, Jairo e muitos outros. Jesus parou. Até, eu já ministrei isso aqui, até quando Jesus não queria na parte humana, recebeu a notícia de João Batista, Marcos capítulo 14, atravessa o mar de Tiberíades para ficar sozinho. A Bíblia diz que a multidão que estava aqui saiu e chegou antes por terra. Quando ele saltou do barco, viu a multidão, a Bíblia diz, foi possuído de uma íntima compaixão e curou os enfermos. Depois fez a multiplicação de pães e peixes. A natureza de Cristo é o amor, irmãos. Você acha mesmo que Cristo te esqueceu? Você acha mesmo que Cristo perdeu o controle da sua vida? Eu creio que hoje é manhã de milagre. Eu creio na minha vida, na sua vida. A Bíblia diz que Jesus vira: o que queres que eu te faça? Ô irmãos, já pensou Jesus falando isso para mim e para você nessa manhã? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém ou não amém? Jesus vira para você nessa manhã e disse: o que quer que eu faça para você? Era tudo, é tudo, era não, é tudo que eu preciso ouvir. Olha, engraçado que Jesus nunca virou e disse assim: ei, eu não vou fazer isso aí que você está me pedindo, porque, sei lá, você teve uma vida assim, 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 hoje que você veio me pedir, ou porque não é do propósito. Não. A Bíblia diz que todos os pedidos foram das pessoas. A intenção do coração foram das pessoas. A mulher do fluxo de sangue nem precisou dizer, no coração dela disse: se eu tocar eu vou ser curado. A mulher Ciro-fenícia disse: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada, cura ela. O centurião vira e diz: eu tenho um servo lá na minha casa. Jairo, Jesus está com Jairo, Jairo vira e diz assim: minha filha está doente. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: o que quer que eu te faça? Ele quer saber o que nós precisamos. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer saber das nossas limitações. Às vezes as pessoas dizem assim, desculpa ser muito sincero, e a gente aqui é muito sério, e às vezes as pessoas não compreendem, mas a gente prega a palavra.
A gente tem que largar de ser demagogo e dizer assim, não aconteceu na sua vida, porque não é do plano e do projeto. Ei, escute, deixa eu lhe dizer, existe um plano e projeto de Deus? Existe. Porém, irmãos, se a gente não toma atitude, se a gente não sabe, se a gente não se abre, se a gente não busca, se a gente não derrama, como é que Deus sabe, mas Deus só age. Porque a nossa atitude, a nossa fé, a nossa entrega, a busca da sua presença. Deus pode nos curar, claro, assim, no estalar de dedos, sem mesmo eu pedir, claro. Mas todos que pediram e que foram até Jesus foram curados. Ei, como o povo diz aí, assenta aí. E por que a gente não faz? Tem pessoas que preferem ficar descrentes do que acreditar no milagre de Deus em sua vida. Quer acreditar na ciência, na palavra do médico, nas circunstâncias das limitações financeiras, se entregar por muitas vezes à depressão, à opressão, à ansiedade, mas não pediram, não foram, não se derramaram, não chegaram, não adoraram. A senha é essa. Jesus não mudou, é o mesmo de antes. É o mesmo de agora e será o mesmo de eternamente. Ah, pastor, mas eu estou pedindo, minha irmã, persevera, porque não foi no primeiro grito que Bartimeu foi curado. Vai haver obstáculos, vão haver obstáculos na nossa vida. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a palavra de Deus diz que a leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. E lá no final está escrito, Deus já deu escape. Deixa eu lhe dizer, como é que Deus vai curar se a gente não aprendeu a enfrentar a multidão? Só conseguiu chegar em Jesus quando enfrentaram a multidão e os obstáculos. Você acha que o centurião, se fosse visto como um judeu naquela época e ainda pedir para aquela época, irmão, isso dava até morte. A mulher Cirofenícia, que era de outra nação, correu atrás de Jesus. Os discípulos dizem assim, despede ela, está fazendo barulho aqui, despede. Não, Senhor, manda embora. Até o próprio Jesus negou a ela no primeiro momento. Ei, é correto eu tirar dos meus e deitar os cachorros? E chama o cachorro mesmo. Já expliquei isso, porque eram adoradores de Baal e uma das representações de Baal era cão. Aos cachorros, termo literalmente, né, que o judeu usava para representar o povo da Síria, da Fenícia ali. E a mulher disse, até mesmo os cachorrinhos dependem das migalhas que caem na mesa do Senhor. Irmãos, Jesus vira para aquela mulher e diz, grande é a tua fé, faça conforme tu deseja. Assim, como o povo diz, né? Gostei disso. A senha está aí. Mas tem gente que prefere nadar e morrer na praia. Eu não consigo compreender. A última coisa, a Bíblia diz que Jesus cura Bartimeu. Bartimeu podia dizer assim, ei, agora lançou de si o que? Tirou a sua capa. Bartimeu tinha tanta fé, irmãos, que ele lançou a capa antes de ser curado. Ele diz assim, não quero mais ser cego, eu não vou ter mais essa vida. O que queres que eu te faça, que eu tenha vista, Senhor? Jesus cura, se vai, a tua fé te salvou. Deus está fazendo o que com ele? Despedindo dele, sim ou não? Vai, pode ir, agora está curado, vai. Foi isso que ele fez? O que Bartimeu fez? Depois que Jesus disse vai. Ele está no texto, eu li. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Ei, toda pessoa que
recebe o toque de Jesus e entende. Você acha que por isso que Jesus cura? Você acha que uma pessoa que perseverou, uma pessoa que teve uma atitude de fé, perseverou, quando Jesus cura, ele vai embora? Não vai. Ele segue Jesus pelo caminho. A Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho, mas agora estava no caminho. E o caminho é Jesus. Eu acho lindo, irmãos, isso, porque a Bíblia diz que Jesus despede Bartimeu, diz: vai embora, pode ir, eu te libero. E Bartimeu diz: não, Jesus, vou não, agora eu poderia me casar, porque agora estou vendo. Eu poderia arrumar um trabalho, né, que agora estou apto para trabalhar. Eu poderia seguir a minha vida, mas não, Jesus. Para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Entende que é um processo de coração e não um processo simplesmente por esforço. É o seu coração tomando atitude, é o seu coração perseverando e o seu coração decidido a estar com aquele que é o dono da vida, aquele que veio, que morreu, que ressuscitou, que nos deu a vida eterna. É por isso que muitas pessoas oram, bota a oração de manhã, né? E vai lá, a oração de manhã e tal, tudo, não sei o que, e nada acontece. Porque o coração não está voltado e dizer assim: independente do que aconteça na minha vida é tua, Jesus. Pode ter certeza, a palavra de Deus diz: a estes nada lhes será impossível, porque agindo Deus ninguém poderá impedir. Tenha fé, está escrito no texto assim, ó: tenha fé e nada lhes será impossível. Se coloque de pé. Cuidado, eu sempre oriento aqui, cuidado com as coisas que a gente escuta. Já está no horário, né? Peraí, deixa eu abrir aqui já no texto. Desmarcar aqui minha leitura, mas... Existe palavras, pessoas que estão falando, influenciando outras, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente, quando orienta e diz assim, ó, vá por esse caminho, porque as coisas novas que estão surgindo aí, as teologias, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas coisas dessas que estão se discutindo aí são coisas vãs. E tem uma expressão que é usada assim: isso não é religião, aqui é Jesus. Aliás, às vezes nem sei se usa. Aqui não é religião, é Jesus. Mas o religare, que é religião, significa religar com Deus. Quando uma pessoa pergunta assim: qual é a sua religião, Will? Eu sou isso, essa religião. Eu sou dessa religião matriz africana. Eu sou dessa religião. Está indicando que a pessoa tem um Deus, uma entidade que ela serve, que ela está ligada. E são pequenas palavras, não só isso, mas questões de teologia, discussões teológicas, arminiano, calvinismo e muitas outras coisas. São tantas coisas que estão vindo para fazer que a gente tenha escolhas. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Que a gente tem escolhas, porque assim, não é religião, então eu sigo só a Cristo.
Deus não habita em templos feitos por homens, então eu sou desigrejado. Ah, porque eu sou batista. Ah, porque eu sou assembleano. Ah, porque eu sou não sei quem, arminiano, calvinista. Irmãos, tanta coisa. E o simples, o objetivo e o direto, a gente esquece de fazer. É de estar na presença de Deus e buscar a Deus acima de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Eu não sei se sou eu, mas ultimamente eu estou me desligando dessas coisas e focando em Cristo. Porque Ele é o único caminho. Eu quero respeitar os meus irmãos, né? Calvinistas, arminianos, assembleanos, batistas, enfim, Deus usa cada um e cada um crê no pré-tribulacionismo, enfim. Mas nada disso pode ser empecilho de duas coisas: da gente servir a Deus e a gente viver em comunhão entre os irmãos. Eu tenho que amar vocês, independente das suas escolhas, assim como Cristo amou a igreja, assim como Cristo me ama. E a gente está perdendo isso. A ceia do Senhor é uma comunhão da igreja. O próprio Paulo está dando uma palavra de repreensão pela falta de comunhão na ceia. Então, se a gente não sentir falta de alguns dos irmãos e virar e dizer assim: ô irmão, senti falta de você estar lá conosco, a gente não está sendo igreja, entende, irmãos? Isso aqui eu estou dando um conselho para salvos, mas fica à vontade você que está aí na internet também. E essa comunhão que